Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição número 9, a terceira parte da lição de número 9, para a gente fechar o estudo da lição de número 9, que tem como tema a igreja e o sustento missionário. Então, a parte número 3, ela vai falar sobre o seguinte: aprendendo a investir na obra missionária. Vocês lembram que nós fizemos aqui no canal a primeira e a segunda parte, falando sobre exatamente isso, o fato da igreja, de forma voluntária, investir na obra missionária, em forma de gratidão, tá? Sem nenhuma pressão espiritual, vamos dizer assim. Eu bato nessa tecla porque é assim que eu entendo. Então, nessa lição de número 9, nós temos como textuário Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a verdade prática diz que o sustento missionário é um investimento que Deus acredita na conta dos doadores. Espera aí, deixa eu tomar um café aqui rapidinho. Então vamos lá. Então agora a terceira parte vai falar sobre isso, aprendendo a investir na obra missionária. Os 3 subtópicos que nós vamos então desenvolver. Mas antes, se você é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. É de graça, não paga nada. Se inscreve aqui no nosso canal, vai estar ajudando muito o nosso canal na meta de alcançar 1000 inscritos, que não é uma meta fácil, é desafiadora. E se você gostar, no final, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que o YouTube mostre também esse vídeo para muito mais gente, beleza? E assim você também vai estar contribuindo para que a palavra de Deus seja manifesta a outras pessoas também. Então vamos lá. Ponto 1, a igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Bom, aqui o comentarista ele faz uma comparação das duas igrejas. A igreja de Filipos, que era um exemplo de generosidade missionária, está lá Filipenses 4, 15 ao 19, e ele fala também da igreja de Corinto, que apesar de ter um lado espiritual muito forte, a abundância de dons, tá? Nesse aspecto missionário, a igreja de Corinto, segundo o comentarista aqui, ele coloca que eles demonstraram insensibilidade quanto ao sustento missionário. Aí sim, ele está trazendo aqui uma questão. Uma igreja que, teoricamente, era rica, bem abastada, mas ela não se preocupava muito a respeito de sustentar os missionários ou contribuir para o sustento dos missionários. A igreja de Corinto, diferente da igreja de Filipos, tá? E aí diz assim, ó, portanto, fechando o tópico, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Precisamos também entender o seguinte, que quem tem condições contribui financeiramente. Quem não tem, contribui de forma espiritual, orando, jejuando e intercedendo. Quem tem condições de ir fazer a obra missionária, pois então, se propõe a fazer, tá? Que Deus irá abençoar. Agora, não é porque um não pode contribuir de uma maneira ou o outro não contribui de uma outra maneira que nós vamos brigar por causa disso ou achar que um é melhor do que o outro. Esse é o perigo, tá? Por quê? Lembra quando eu falei que quando a gente começa a falar que se você contribuir para a obra missionária é uma contribuição espiritual e Deus vai retribuir e tal, vai suprir suas necessidades, então o que nós podemos dizer para a pessoa, para aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não tem condições financeiras de contribuir financeiramente para a obra missionária? O que vai acontecer na cabeça dele? Bom, eu sou pobre, passo por necessidades porque eu não contribuo com a obra missionária. É só isso que eu estou querendo explicar, sabe? Quando a gente faz determinadas declarações
e quer embasar isso na Bíblia. É só isso. Só quero buscar esse equilíbrio. Ponto 2, tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Bom, mais uma vez o comentarista coloca aqui, investimento espiritual na conta dos doadores. Que conta é essa, irmãos? Sabe? Ele está dizendo que Paulo falou isso. Ele está dizendo que, Paulo quando escreveu aqui, ele está dizendo que, lá em 2 Coríntios, quem contribui com alegria. Ele está falando da contribuição com alegria, não a contribuição por imposição. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará. É isso. Quem contribui, quem semeia muito, vai colher muito. Está falando de semeadura, mas não está discriminando quem não pode semear. Então, é um investimento espiritual, entre aspas, alguém pode dizer assim, porque a recompensa é só no fim, quando nós receberemos, todos os cristãos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo para receberem os seus galardões, ou galardões. Então vamos lá. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor recebe com alegria. Tudo bem. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Olha aqui, mais uma vez. Então quer dizer que esse ato de contribuir dá a certeza de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Esse tipo de declaração, as igrejas da teologia da prosperidade usam muito. Que assim, se você contribuir financeiramente com tanto, Deus vai te dar 2 tantos, 3 tantos, 4 tantos. É isso que eu estou querendo lembrar aqui. Então você que é professor, deve ser comedido nesse tipo de comentário, tá? E lembrar aos seus alunos a respeito disso aqui. Investir na obra missionária, tá? Não é certeza de que Deus vai prosperar você financeiramente. Não, não é. Não é. E se você acha que é, e você fala assim, não, Eduardo, eu tenho um versículo bíblico que comprova para mim que é sim. Então coloca aí nos comentários que para mim vai ser importante aprender sobre isso aí. Coloca aí, irmãos, vai ser importante. Porque talvez a gente fala assim e algumas pessoas podem entender de maneira diferente. Tudo bem você entender de maneira diferente. Você não precisa e nem tem como pensar igual a mim em relação a determinadas coisas. Mas é importante que você tenha clareza de qual a linha que você está seguindo e se isso realmente tem um respaldo bíblico, confirmando que é exatamente isso. Que Deus vai abençoar, que Ele quer abençoar, pois muito bem, é verdade, a Bíblia diz. Mas, dizer aqui, ó, que investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu, não sei até que ponto, né? Por quê? Então, quem não está investindo na obra missionária não está juntando tesouro no céu? Aí. 3. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, de 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhavam nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Tá bom, ele está falando sobre as irmãs, as mulheres que contribuíam, né, com os seus dotes, né, com o trabalho delas, elas conseguiam angariar fundos e contribuíam para o ministério de Jesus. Sim, financiar. É louvável, claro que é financiar. Eu não estou dizendo aqui que não se deva financiar a obra missionária, tá, irmãos? Quero deixar bem claro aqui. Eu acho que se deve sim, claro, ter esse compromisso, mas tem que ser voluntário, desprendido, com alegria,
tá? Sendo incentivado e não com alguém dizendo que se você contribuir, Deus vai prosperar a tua vida abundantemente. Talvez possa ser que alguém contribui e vai querer reivindicar. Se ele está falando aqui da conta dos doadores, se alguém contribui financeiramente para a obra missionária, de repente no momento em que ele começar a passar por alguma situação precária financeiramente, ele vai querer buscar nessa conta aí, que ele depositou. Então vai querer, como alguém diz, colocar Deus na parede e falar assim, ó, eu contribuí, então me devolve aqui o que eu investi. É disso que eu estou falando. Da gente ser comedido, ter equilíbrio quando fizer determinadas afirmações nesse aspecto. E para fechar diz assim, ó, portanto, ele colocou, atentemos para as palavras do missionário Hudson Taylor, um missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Fechou extremamente bem o comentário, tá? Porque se a obra é de Deus, realmente Deus vai mover os corações de forma voluntária, de forma alegre a doar. Mas também Deus não vai deixar separado ou fazer acepção de alguma maneira para com aqueles irmãos e irmãs que não têm condições de contribuir, tá? Então, esses irmãos vão poder contribuir, como a gente aprendeu em outras lições, de outra maneira, orando, jejuando, intercedendo, indo, fazendo também a obra missionária. É importante a gente deixar isso claro. Então diz aqui, ó, a igreja de Filipos tinha a consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Privilégio, alegria, generosidade, voluntariado. Esse deve ser ou devem ser os sentimentos no coração das pessoas que querem contribuir para a obra missionária e um chamado, né, de Deus para essas pessoas em relação à contribuição da obra missionária. E não uma imposição ou algum tipo de barganha em dizer que se você contribuir para a obra missionária, Deus vai suprir suas necessidades. Ou, se você não contribuir, Deus não vai, né? A gente tem que ter esse equilíbrio aí, não podemos levar isso ao pé da letra. Mas vamos lá. Conclusão, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Deus, lá em 1 Timóteo, quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos se salvem. E diz assim, ó, Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Então é isso. Esse tópico 3 fala sobre como aprender a investir na obra missionária. Lembrando que investir na obra missionária, a obra missionária não é uma bolsa de valores, não é um outro tipo de investimento financeiro onde você investe e você vai ter, entre aspas, a garantia de ter o retorno financeiro para você. Não é isso. A obra missionária é muito mais do que isso, sim. É voluntário, é de gratidão, é de generosidade, é uma atitude da parte dos homens e mulheres de Deus para contribuir para a expansão do Evangelho. Não é barganha. Então é isso. Que Deus te abençoe, que você possa ir no próximo domingo aprender um pouco mais com o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E se você tem algum comentário, coloca aqui embaixo os comentários, é importante para nós. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, que assim o YouTube vai mostrar esse vídeo também para o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.